gostaria aqui de saudar todos os capazes do Senhor Jesus e assim, deixar um aviso aqui. Hoje vai ser bem rápido, porque eu falei no último vídeo a respeito da carta de Gálatas, de tratar ali alguns assuntos ali sobre a carta de Gálatas. Aí eu vou começar esse estudo na segunda-feira, até porque eu estou me organizando ainda, mudei de casa, estou me organizando ainda e está meio sem tempo, né? Então, pedir também aqui àqueles que têm assistido, né, de sempre dar um joinha lá, que ajuda, né? Nós precisamos aqui alcançar pelo menos 50 pessoas inscritas, né? Nós temos nem a metade disso para poder fazer transmissão ao vivo, né? Assim, o culto na igreja e tudo mais é bom transmitir ao vivo. Então eu peço a ajuda aí, né, as pessoas indicarem para outras, né, e para poder a gente alcançar esse número aí de 50 inscritos, né? Eu queria só aqui trazer aqui a nossa memória aqui a respeito daquilo que às vezes nós até imaginamos, pensamos e achamos o que é o amor de Deus, né? Não o amor de um homem pela mulher, mulher pelo homem, não o amor de um pai pelo filho, da mãe pelo filho. Estamos falando do amor de Deus, que a palavra do Senhor fala que ele excede todo entendimento, né? Quando nós estamos bem, né, a vida está bem, está boa, né, nós às vezes sabemos o que é o amor, né? Aí cantamos louvores, estamos vivendo a nossa vida plenamente, né? Mas às vezes quando surge uma dificuldade, né, nós começamos a questionar, né, que amor é esse, né, de Deus se eu estou passando por essa situação, né? E assim, e quando, né, o pecado é algo que o servo ele tem que lutar para não cometer, né? Mas somos homens e mulheres humanos, né, e nós temos os nossos erros e vamos pecar. Não adianta a gente tentar falar aqui que não vai, porque uma hora vai errar, às vezes vai cair. E é interessante aqui eu falar esse detalhe aqui, porque é nessa hora que nós reconhecemos ali e entendemos um pouquinho do que é o amor de Deus, né? Nós lembramos aqui rapidamente da parábola que Jesus falou lá, das 99, eram 100 ovelhas, uma se perdeu das 99 e o pastor foi, né, e procurou até achar aquela que estava perdida. E a palavra do Senhor fala que ele trouxe sobre seus ombros gostoso e houve uma grande alegria por ter achado uma ovelha perdida. E aí às vezes a gente pode ver, né, tinha 99 que estavam seguras. Ele deixou no deserto para buscar a que se havia perdido. As 99 não precisavam do cuidado do pastor, estava tudo bem com elas, seguras, né? Então a alegria maior foi naquela que se perdeu, né? Na que se perdeu que houve a alegria maior. E aí nós podemos aqui parar para pensar um pouquinho. Quando está tudo bem, tudo certo, andando nos caminhos do Senhor, sendo próspero, né, vivemos a nossa vida tranquilamente. Mas quando erramos e quando cometemos, né, um pecado, né, que para os outros não há nem perdão, né, já não há nem perdão para aquele pecado. Alguns acreditam dessa forma, né, mas quando nós estamos nessa situação, né, Deus, ele não vira as costas para nós, não vira, né? Deus, ele nos ama, né, e ele nos acolhe, né? Às vezes ficamos até sozinhos, sem ninguém, né, mas ele está presente para nos abraçar, e quando nós confessamos nossos pecados diante dele, ele rapidamente nos perdoa, né? Nós estamos falando aqui, não é para dizer que o pecado é normal, que nós podemos pecar porque Deus vai nos perdoar, não estou falando isso, né? Eu estou falando que mesmo se nós errarmos, né, sem, às vezes consciente, às vezes sem entender, né, você erra, você peca, você pode ter a certeza que existe um Deus que ele te ama, e o amor dele é maior que o seu pecado, o amor dele é maior que a morte, né? E o amor dele, né, pelas nossas vidas nos leva a entender um pouco da misericórdia dele, porque ele é fiel para nos perdoar, né? E nós lembramos aqui também, né, que o Senhor Jesus, ele foi à cruz
e ele morreu em nosso lugar. E quando ele estava lá, crucificado na cruz, dois ladrões, né? Tinha um homicida, né? Estavam ali ao redor dele. Um não quis a bênção, né? Mas o outro viveu uma vida inteira, né? Praticando atos errados, né? Era um homicida. Quantas pessoas ele deve ter levado ao óbito ali, deve ter matado? Quantas pessoas? Nós não sabemos, mas ele era um homicida, né? Mas mesmo assim Jesus ali perdoou o seu pecado e falou para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? É possível você entender que amor é esse pela vida do homem? Que o Filho unigênito de Deus, sem pecado, morrer pela nossa vida, né? E na morte ele ainda salva um pecador, um dos maiores pecadores, estava ali, e ele salvou, né? E quantos outros no ministério de Jesus, a prostituta, né, foram alcançados pelo Senhor. A outra que tinha 7 demônios e foi alcançada pelo Senhor. Então fica aqui, né, essa reflexão de nós que estamos bem, sem pecado, entendermos que somos falhos, né? E nós não podemos apontar o erro do outro, né? E às vezes acontece isso, né? As pessoas apontam o erro, falam mal, mas se esquecem em que estado estava antes de aceitar o Senhor, né? Em que condição estava, e mesmo assim Deus amou a sua vida e te trouxe para a sua presença. Então, antes de julgar o pecado do outro, olhe para si, né? Veja, enxergue também a misericórdia de Deus, né? Ame aquele que está errado, cuide dele, né? Trate com ele, ore ao Senhor. Você não precisa falar para ele, ó, você tá em pecado e você tem que agora se arrepender. Não, você ora ao Senhor, você conversa, você trata, né? E ele vai se arrepender. E se houver arrependimento, ele vai confessar diante do Senhor. E se ele confessar, Deus, ele vai perdoar. Então fica aqui, né, esse pequeno comentário aqui para todos, né? E sabendo que na próxima semana ali nós vamos, né, estar estudando ali a carta de Gálatas. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.